Quero agradecer a Deus poder estar com os irmãos nessa manhã e também quero cumprimentar o pastor José Wellington Júnior, presidente da nossa Convenção Geral, rogando que as bênçãos de Deus estejam sobre ele, sobre nossa diretoria, para que faça um trabalho diferenciado nesta geração. Também quero cumprimentar o pastor José Wellington, presidente dessa igreja. Que Deus abençoe grandemente. É sempre uma alegria poder revê-lo. Desejamos que a sua esposa recupere sua saúde, porque é importante a presença dela ao seu lado. Deus abençoe o pastor Zé Domingos, né? Deus te abençoe, pastor Sena. E assim todos os pastores estão presentes, a paz do Senhor. Creio que nessa manhã, pelo menos para mim, Deus falou profundamente através do pastor Paulo Lucas, né? Realmente uma palavra inspirada, abençoada, que traz para nós um despertamento para a gente não deixar o livrinho, né? E também o pastor Sinfrônio, nosso companheiro aí da nossa comissão de evangelho e discipulado. Ele faz um trabalho de resgate de vidas tão precioso. E quando ele falava, eu estava me lembrando que aqui no nosso plenário, eu creio que estava o pastor Edidácio, está por aí assim. Orei por ele, o Sertão de Jesus, há muitos anos, e depois de suas andanças, de momentos, se desviou e passou 10 anos desviado. Ele falou, eu fiquei lembrando. E depois orei por ele novamente, voltando para Jesus, e hoje é pastor, e mora aqui em São Paulo, né? Deve estar por aí, no meio desse plenário. Está lá em cima. Que Deus te abençoe. É muito bom, continua valendo ouro. Deixa-me fazer apenas... Eu não vou trazer aqui uma palavra de reflexão, mas apenas um projeto. Aproveitar esses 15, 20 minutos que temos, mas eu queria ler apenas um versículo da palavra de Deus no Salmo 78, versículo 19, que diz assim: falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Isso foi uma pergunta feita aí há muito tempo. Depois de alguns anos, quando Jesus vem para o seu ministério, cumprir seu ministério na terra, um dia ele estava no deserto. Ele acompanhava aí aproximadamente, segundo os nossos cálculos, 15 mil pessoas, porque eram 5 mil homens. Então, entre mulheres e crianças, aproximadamente umas 15 mil pessoas estavam no deserto acompanhando Jesus. E ali o povo estava com fome, cansado, com fome. E Jesus, olhando para aquela multidão, disse assim, dai-lhe vós mesmo que comer. Os discípulos ficaram até preocupados, como é que manda dar comida para 15 mil pessoas, num pleno deserto, sem ter nenhuma logística que pudesse proporcionar alimentação para 15 mil pessoas. Imagina que deve ter umas 3, 4, 5 mil pessoas. Para dar comida para esse povo é uma logística muito forte. E haja dinheiro para isso. E gente para trabalhar. Mas no deserto, e já apressado, porque o povo estava com fome. E Jesus disse, dá-lhe comer. E de momento, chega um discípulo muito ousado, né? Ele chegou com muita ousadia, muita coragem, muita fé. E disse, Senhor, eu achei aqui 5 pães e 2 peixinhos, não, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? É tudo que nós temos, está aqui, tudo que temos. Jesus disse, basta. Manda o povo se assentar, se organizar em grupos, e deu graça e começou a distribuir 5 pães e 2 peixinhos para 15 mil pessoas. O Senhor estava respondendo essa pergunta, pode preparar uma mesa de deserto? Pode. Ele pode. Com um pouquinho que temos, ele pode alimentar uma multidão de 15 mil. E para mim isso é uma mensagem para nós, pastores, em 2 sentidos. O primeiro, eu me lembro quando meu filho foi assumir a sua primeira igreja, era a sua segunda igreja, a outra era um campo missionário, ou seja, uma congregação. Na sua palavra ele disse assim, eu estou vendo uma grande multidão, quando eu olho para mim, vejo que eu não tenho nada.
Mas eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi na escola bíblica dominical da minha igreja e nos cultos de doutrina. É tão pouco, mas esse pouquinho que Deus me deu, eu vou distribuir com vocês. E eu tenho certeza que esse pouquinho, o Senhor vai alimentar toda essa multidão. Então nós estamos sempre prontos, talvez pouco. A gente talvez não tenha uma carga de conhecimento, de experiência, como o pastor Paulo, que tem 48 anos de ministério, pastor Zé Wellington e tantos outros aqui. Mas, às vezes, o pastor mais novo, mas um pouquinho que ele estiver dedicado a estudar na escola bíblica dominical, lá no culto de doutrina da sua igreja, com aquele pouquinho ele pode alimentar uma multidão, pode alimentar o mundo inteiro. E exatamente com este sentimento que nós, da Comissão de Evangelismo Discipulado da nossa querida CGADB, hoje liderada pelo pastor Wellington Júnior, que nós desenvolvemos através de fóruns de debate, de estudo pela comissão, e chegamos a uma conclusão que nós poderíamos fazer um grande trabalho no Brasil na área do evangelismo e discipulado. Convocamos aí várias pessoas, como o pastor Sinfrônio, pastor Sena com o projeto Um Ganha Um, projeto no colégio, e outros companheiros. E vamos desenvolver, vamos lançar agora, se Deus quiser, em abril, já falamos com o presidente, porque esse projeto já foi aprovado pela diretoria da nossa CGADB ali em Cuiabá. Eu não estive presente, mas o pastor Sérgio, que foi o representante, nosso secretário foi lá, e aprovou esse projeto. E eu quero aqui dar só uma pincelada nesse projeto, porque vai ser lançado lá em Belém. Mas, por isso que eu não quero aqui utilizar o tempo para uma pregação, apenas para trazer essa notícia. Entendemos, primeiro eu entendo que a Assembleia de Deus, ela, através de dois homens, Daniel Bergo Navingre, há 107 anos atrás, 108 anos atrás, eles começaram o maior movimento pentecostal do mundo aqui no Brasil. E nós chegamos aonde nós estamos. Uma igreja forte, poderosa, muito grande. Mas a gente já começa a perceber, isso que é segundo a nossa visão, começa a perceber que a gente está cruzando os braços. A gente já vai em igrejas, eu tenho ido em muitos lugares do Brasil, e a gente procura saber assim, qual é o caçula, qual é o crente caçula da sua igreja. Tem igreja que tem 1 ano. Ah, mas eu orei por tanto, mas onde eles estão? Só tem alma, não tem corpo. Alma tem muito, eu orei por tantas almas, não tem corpo na igreja. Então a gente começa a cruzar os braços. A igreja, até ontem eu conversava lá em Jundiaí com alguns colegas, que a nossa conferência, depois das cruzadas, dos nossos movimentos, era assim: quantos Jesus salvou? Quantos foram batizados no Espírito Santo? Quantos foram curados? Pastor Felizbino, Deus te abençoe. Hoje a gente termina de fazer os congressos, a gente vai contar, não tem decisão, às vezes pouquinho, batismo às vezes não tem, cura não tem, e isso está me preocupando, porque a Assembleia de Deus, como disse o pastor, ela tem que estar no fogo, Isso é como, às vezes, a gente prepara um bolo, a mulher prepara um bolo, prepara uma massa, bota ovos, massa e mexe, fica tudo bonito. Mas se não botar fogo, é preciso, só se come depois de botar no fogo. Então, assim também, nós fazemos muitas coisas, muitos projetos, muitas festas, mas é preciso ter fogo, para que o Senhor faça a obra. Muito bem, então dentro dessa visão, nós entendemos assim, pode Deus fazer aí uma grande revolução nesse Brasil, através da Assembleia de Deus? Pode. E eu entendo que essa igreja está preparada para isto, para uma grande explosão. Pastor Zé Wellington Júnior, com a sua juventude, e já falamos algumas vezes, eu vim aqui especificamente falar desse projeto, teve a aprovação dele. Então, eu nunca falei em lugar nenhum esse projeto. Primeiro eu vim falar aqui e vou deixar para falar todo o seu projeto lá em Belém. Mas, deixe-me dizer para os irmãos, Deus pode
nos dá recursos para a gente mobilizar esse Brasil. Porque, olha, irmãos, a gente assim, dando a mão à palmatória, eu como pastor, posso dizer isso, como disse Pedro, né? Eu, como presbítero, igual a vocês, posso também sofrer as mesmas coisas. Mas quando dá a mão à palmatória, a gente olha assim, primeiro, a única ordem que Jesus deu na hora da sua ida para o céu, o último recado, a última mensagem, a última ordem foi essa: ide por todo mundo e pregar o evangelho, a última. Portanto, essa é a mais importante. Esse ide é poderoso, porque chegou até aqui. Mas, quando a gente vai olhar assim, vamos olhar para os recursos que entram em nossa igreja, recurso, dinheiro. E quando a gente vai fazer a somatória, o que foi dedicado para cumprir essa ordem? Quantos por cento foi tirado daqueles recursos para a evangelização? A gente vai ficar assim com vergonha, e pelo menos eu fico. A gente olha assim, o resultado é tão pouco. Por causa dessa situação nossa, nós não temos recursos. A gente percebe também quem está evangelizando hoje. A gente vai para os cultos, a igreja está lotada, aí não tem um descrente na igreja, e quando entra um é de forma aleatória. Ninguém convidou, ninguém participou. Eu fiz uma pergunta ontem, pastor, à noite, e perguntei assim, foi ontem? Não, acho que foi em Goiânia, está vendo, não foi lá, eu preguei em Goiânia também, mas eu perguntei numa igreja assim, a igreja está dormindo, nós estamos dormindo. Aí eu perguntei assim, este ano 2019, são 60 e poucos dias já, quem ganhou uma alma para Jesus? Mandei levantar a mão, levantou 2 pessoas, levantou a mão. 60 dias a igreja não ganhou ninguém. Isso é triste. E se eu perguntar aqui, se for sincero, poucas mãos. O pastor quer que pergunte. Só são pastores e todo mundo é sincero? Levante a mão quem ganhou uma alma para Jesus este ano. Olha, entre pastores, eu faço uma meta, eu particularmente, o pastor Sena que trabalha conosco aí, eu trabalho com ele há mais de 30 anos, essa é a parte de evangelismo. Eu oro no mínimo por 100 pessoas, é uma meta pessoal. Ano passado eu orei por 113, esse ano eu já orei só por 13. Foi o ano mais fraco que eu comecei, foi esse. Por causa de tanta correria esse ano, viagem e correria, mas até o final do ano Deus me dá um número, porque eu oro todo dia, Senhor, dá-me almas. Dá-me almas. Então a gente que é pastor tem que ser o exemplo de todo o rebanho. Porque a igreja, a fé da igreja só vai até o limite do pastor. A Bíblia diz, a fé dos quais imitai. Ninguém passa do pastor. Pastor é esse termômetro. Então veja bem, nessa situação toda, nós queremos lançar um projeto agora em abril, que a nossa revista da Escola Bíblica Dominical já vai sair com esse material pronto. Primeiro, para buscar recursos financeiros. É possível Deus preparar uma mesa? É. Hoje, a Assembleia de Deus, nós temos aí acima, talvez, de 15 milhões de fiéis. Mais ou menos acima disso, né, pastor? Toda a Assembleia de Deus, 15 milhões. A nossa revista hoje é uma média de 4 milhões por trimestre que é distribuído. 4 milhões. Ainda é pouco. Para 15 milhões devia estar mais, mas pelo menos tem 4 milhões. E ela passa 4 vezes por ano. Então, em vez de 4, vai para 16 milhões de revistas. Como já passou o primeiro trimestre, vamos ter 12 milhões de revistas esse ano. E vai ter um encartezinho lá pedindo o seguinte: seja amigo da evangelização e contribua financeiramente. Com qual valor? R$10, R$20, R$30 ou outros. A pessoa vai assinar o nome dele e vai dizer que você paga como. Pode ser na conta de energia, na conta do telefone, na conta da água, na conta corrente, no cartão de crédito. Ele vai escolher. Porque nós entendemos que na hora que a pessoa bota lá, conta de energia, R$10 para ele, isso não é nada. Telefone, bota R$10, assina lá. E nós colocamos isso lá. Então, bota no cartão de crédito. Eu, nos Gideões Internacionais, eu assinei
há não sei quantos anos atrás, R$ 200 por mês no meu cartão. Eu não percebo, eu gasto tanto que R$ 200, nada. Então você bota R$ 10, é acessível para todo crente colocar na sua conta de luz, de energia, de água, na conta corrente. O que nós queremos? Uma meta de 1 milhão de pessoas. Essa é a meta, 1 milhão. Vezes R$ 10 é o valor mínimo, você acha que daria quanto por mês, irmão? Faça a conta aí, você que é bom de matemática. 10 milhões de reais por mês. Você já imaginou a nossa convenção geral, porque essa conta já foi aberta, né? Ela não foi aberta, foi reativada uma conta que a Assembleia de Deus tinha, onde o presidente, o pastor Wellington Júnior, o pastor Álvaro Chance, né, que são tesoureiro e presidente, eles que vão administrar, não é a comissão que administra os recursos, é a presidência. Então, se for ter, na plenitude desse ano todo, se nós alcançarmos 10 milhões por mês, aí começaremos a fazer o maior movimento nesse Brasil. Eu vou lhe dizer como. Primeiro, nós vamos lançar um projeto, irmãos, para começar agora em 2020, de formar 500 médicos. 500 médicos. Isso do Brasil todo. Nós vamos chamar, vai ter a nossa comissão liderada pelo pastor Sérgio, e vai bolar toda uma estrutura, porque queremos 500 médicos formados, médico, e ele é médico, né? Ele vai ser formado lá na Bolívia, no Paraguai, aonde custa barato. Um médico para ser formado nesse país, mensalmente, com toda despesa, vai custar R$ 1.500. Nós vamos alugar casas para 30, 40 pessoas, botar um pastor lá dentro, uma pessoa que vai cozinhar, e um pastor para pastorear esses jovens, e eles vão estudar. Nós vamos custear tudo, pagar tudo. Vai gastar em torno de R$ 750 mil por mês. 6 anos, 7 anos, porque 6 anos, depois mais um ano com revalida e tal. Depois desse médico formado, treinado, acompanhado, nós vamos designar ele para o Brasil, em lugares carentes ou fora do país. Ele vai como um auxiliar, ser um médico ali para trabalhar na comunidade. Agora imagine os irmãos, chega um médico, aqui no Piauí, no Ceará, e se junta numa igrejinha daquelas bem pequenininha, e ele vai trabalhar de graça, auxiliando o pastor. Ele pode trabalhar também na prefeitura, ele pode pegar um projeto mais médio para ganhar um dinheirinho dele, pode, faz até bom, dá até mais ibope, mas ele vai trabalhar para a igreja, ajudando o pastor, dizendo aqui, ele fazendo um trabalho naquela comunidade. Ele vai trabalhar um período, 1 ano, 2 anos, conforme o projeto. Mas mesmo que ele não queira seguir a carreira pastoral, vamos dizer que ele não queira, ele volta para a sua igreja de origem. Ele volta, como agora nós temos 3 médicos de uma só família, que nós formamos 3 de uma família só. E os 3 médicos voltaram para a nossa igreja, para congregar. Primeiro, a gente entra naqueles projetos de evangelismo, leva eles. Quando ele chega na casa, o médico vai na frente. Deixa eu aferir a sua pressão. Que remédio você está tomando? Aí nós estamos ali atrás, evangelizando com ele. Já é uma benção. Segundo, todos já estão empregados. E todos são criteriosamente fiéis nos dízimos. Imagina o que ajuda a igreja. Ele formado, ajuda a evangelizar e ajuda financeiramente. Nós vamos começar com 500 médicos. Todo ano nós queremos botar mais 100. Todo ano mais 100. Aí para 600 até chegar a 1.000. Quando chegar esses 1.000, aquele já vai saindo e entrando outro. E nós vamos continuar. Depois ele vai entrar para a engenharia e outros profissionais. Esse projeto vai pagar essa conta, abençoando o jovem do Brasil inteiro e também ajudando os pastores a indicar, quem sabe, aqueles que têm chamada de Deus para a obra de Deus. Você já imaginou isso? Um outro segundo projeto. Esse segundo projeto é uma experiência que eu estou tendo na Imperatriz e eu vou oferecer a estrutura que a Igreja Imperatriz tem, é uma fazenda que a igreja tem com uma estrutura, onde nós estamos formando pastores, jovens que terminam o 2º grau, que querem ser pastores. Então ele vai para lá, na nossa fazenda, fica internado 3 anos na nossa fazenda, com nossa equipe de professores, ensinando
Ele vai sair lá com um curso bacharel reconhecido pelo MEC e com todo o traquejo de ser pastor, com experiência nas congregações. Depois ele passa um ano. Essa turma nossa terminou a primeira turma, foi formada a semana atrasada. Teve seis meses lá em Monte Verde, num projeto Davi Botelho, ficou 6 meses com ele, e depois ficou 6 meses aqui em São Paulo, espalhado em algumas igrejas por aí, ajudando pastores por aí. Agora voltaram, era só 13 jovens, devidamente preparados, e nós estamos inserindo nas atividades da igreja, e eles são todos solteiros. Quando casar, cada um receberá uma igreja, mas com preparo. E nós queremos que esse projeto, sustentado por nós, vá para 100 pessoas, porque queremos começar com uma estrutura, depois 100, depois vamos aumentando. Outro projeto que vamos fazer, se Deus quiser, fazer um centro terapêutico. Aí nós vamos escolher um estado e fazer um centro terapêutico de excelência, com profissionais, pago pelo sistema, pessoas devidamente preparados para trazer dependentes químicos e nós trabalharmos com ele para recuperar e ser o centro de referência para o Brasil. Porque eu tenho um centro de referência, melhor, eu tenho um centro terapêutico, mas não pode ser uma referência, porque tudo é na base do de graça. Você sabe que as pessoas vão lá, nós queremos pagar profissionais e que venham recuperar e trazer para eles a palavra de Deus, e nós vamos implantando isso em várias partes do Brasil. Outro projeto, mas eu não vou dizer todos, vou dizer só mais um, para ganhar tempo, que está também no folder, inclusive mandei para o pastor José Alberto Júnior, já está no seu celular aí. Nós vamos escolher, por exemplo, as convenções do Brasil. Chega numa convenção aí qualquer, são 70 e algumas, a gente pede ao presidente da convenção, eu vou construir uns 20 templos aí. A gente vai fazer o projeto do templo, casa pastoral, um projeto padrão, e a convenção vai entrar, a convenção local vai entrar com um lote, porque precisa de sentir o preço. Escolha, me dê um lote, e eu vou construir o projeto. A construir a igreja no tamanho padrão, com a casa pastoral, e vamos colocar um missionário, um casal de missionários lá, trabalhando, sustentado por nós. Bota 20 aqui, depois bota 20 ali, bota ali. Você imagina, eu falei aqui uns 3 projetos, isso tudo não vai custar mais do que 1,5 milhão. Não dá nem 1,5 milhão, nós vamos apurar 10. Depois nós vamos ter projetos de mobilização missionária no Brasil. Porque tem tantos outros projetos. Nós vamos ter um dia de 2020, acho que é 2020, está no projeto. Nós vamos ter um dia, vamos lançar um desafio no Brasil todo de fazer uma cruzada em todos os estádios do Brasil, todos, e no mesmo dia, todo o Brasil, todo o estádio. Nós vamos botar uma estrutura de som, nós vamos botar pregadores, assembleando, cantores, e vamos encher esse Brasil. Deixa essa mídia aí filmar todos nós, e nós estamos incendiando esse Brasil. A Assembleia de Deus sendo a vanguarda para podermos ganhar milhões de pessoas para Cristo. Nós vamos mexer com esse Brasil. Aí nós temos um projeto com o pastor Sinfrônio, nós temos um projeto aqui do discipulado com o pastor Juari, nós temos um projeto Ganha Um com o pastor Sena, né? E temos projeto com as universidades, projeto de pequenos grupos. Nós temos um projeto muito simples, irmão. Olha, 2 projetos simples, só para os irmãos. Nós temos um projeto seguinte, e eu lancei ele em Imperatriz agora. Eu disse, cada classe da escola dominical, eu quero que ele faça, estude a escola, a revista, domingo pela manhã, e o professor chama aquele mesmo grupo, mesmos alunos, são 10, são 15, vão para a sua casa agora, um dia na semana na sua casa, para fazer pequenos grupos. O professor sai com seus alunos, vai para aquela casa, para o quê? Para reestudar a lição. Vamos mastigar de novo. Não é nada mais do que fazer relacionamento. O pastor, o líder está conversando, perguntando como é que está a sua família, como é que está teus filhos, como é que está a tua fé, a saúde. E vamos aqui reestudar, vamos de novo pesquisar.
para fazer o grupo de relacionamento. Você imagina isso a nível de Brasil? Quantas milhares de classes nós temos? E cada um ganhando uma pessoa por cada semestre. Cada classe ganhar um. Mas multiplica isso, irmãos. Quantos milhares e milhares dá por cada ano que nós vamos crescer e com o povo já discipulado? Eu falei ontem no workshop lá em Jundiaí, desafiei lá os jovens. Use o seu celular. Em vez de usar só para outras coisas, use para evangelizar. Porque hoje você sabe que o folheto você não chega mais. Ninguém recebe mais o folheto. As casas tudo fechado, pastor. Ninguém entra mais. Quando abre lá tem um cachorro. Ou então tem um porteiro. É difícil. Mas o celular, meu, cadastre. E quando eu falo de pastores, eu lancei lá em Imperatriz agora, chamei o presidente da mocidade. Eu quero que você cadastre todos os seus presidentes das congregações, forma uma linha de transmissão. Cada presidente local chama os seus jovens e cadastre uma linha de transmissão com os seus jovens. E peça que cada jovem cadastre 5 ou 10 amigos desse crente. Então, toda semana, quarta-feira, manda uma mensagem bíblica, baseado até naqueles 4 leis espirituais. Uma mensagem curtinha, que a pessoa que ouvir tem que ser rápido no celular. Mensagem curta. Quando for no sábado, mande a segunda mensagem, convidando para o culto. Porque nós vamos atingir, se você tiver 100 congregações, e essas 100 congregações cadastrar pelo menos 10 jovens, já vai para 1000. E se cada jovem crente cadastrar 10 amigos, são 10.000 pessoas sendo evangelizadas, sem sair de casa, na maior simplicidade do mundo, e a palavra chegando lá nos pecadores, e você convidando eles para o culto. Muita gente não vem, mas olha, irmãos, muita gente virá. Tudo é muito simples, irmãos. E eu deixo aqui a minha palavra para os irmãos. Quando sair a revista agora em abril, já vai sair com o encarte. Os irmãos sejam primeiro já estimular a sua igreja. Faça o seu cadastro, contribua. Não vai atrapalhar dízimo, não atrapalha nada, R$10 só. Mas nós teremos recursos para impactar esse Brasil. E o nosso presidente, com a graça que Deus dá a ele, vai administrar. O que a comissão vai fazer é apresentar projetos. Mas toda a administração é do presidente. E nós entendemos, eu falei com o pastor Zé Wellington Júnior, que no Impactar, aqui em São Paulo, antes, ainda era candidato, né? Nós falamos naquela salinha, se o senhor quer esse projeto, ele ouviu, então o senhor é o homem que Deus escolheu para essa geração. E o senhor conta comigo, apesar dos meus cabelos brancos e não ter muito tempo para andar, mas o que eu puder fazer, eu farei para poder esse projeto, Assembleia de Deus, revigorar e continuar na vanguarda, porque eu sei que está levantando muitas igrejas aí e pegando o nosso povo, viu, pastor? Quem contribui para essas igrejas de televisão aí, uma grande parte é a Assembleia de Deus que está dando esse dinheiro. Para começar com minha mãe, sei lá, não pagando aqui. Eu digo, mas se tivesse o nosso, certamente não, né? Então vamos pegar esse dinheiro para nós e vamos impactar esse Brasil. Que Deus abençoe, amados, que a paz do Senhor esteja convosco.